para o nosso encontro e eu queria muito dar um breve contexto para chamar essas duas figuras aqui muito incríveis. E a gente está aguardando também uma outra figura também muito incrível, que é o Cláudio, mas eu queria só dar um contexto para a gente já poder começar nossa tarde aqui com chave de ouro. Gente, muita gente fala muito sobre beleza afro-indígena ou beleza negra, mas a gente esquece de falar ou de propor espaços para a gente poder falar sobre beleza negra masculina, beleza afro-indígena masculina. E eu me inspirei muito para fazer esse painel quando eu descobri que em 57 episódios, agora quase indo para o 60, para o 70º episódio do podcast do Beleza Antirracista, eu entrevistei um homem durante todo esse processo. E nesse processo, a gente se falou, a gente começou a conversar e falar: por que a gente não tem espaço? Por que que a nossa beleza não é colocado na pauta? Por que nosso desejo, a nossa singularidade também não é potencializada, né? Aonde fica a nossa imagem, nosso imaginário desse processo? E aí fica fácil descobrir que não temos, né? A gente constrói ao longo de uma vida, mas que de fato espaço para pôr em pauta são pouquíssimos. Então eu queria chamar aqui para começar esse papo que vai ser incrível, Tiago Gil. Eu dar só um contexto dessas duas figuras incríveis também, e já passo a bola para vocês poderem falar um pouquinho de quem vocês são e para a gente começar essa conversa que vai ser fantástica. A gente tem um privilégio aqui, gente, de ter duas pessoas muito fantásticas que o Tiago está no front, ele trabalha com visagismo, com estética negra. O Gil, além de ser pai de uma criança incrível, ele trabalha com dados e veio do mercado. Então, olha que interessante essa possibilidade que a gente tem de enxergar aquilo que se tá no front, na ponta ali, de todo esse contexto que a gente está falando de beleza, e quem está por trás de tudo isso para possibilitar com que a gente desenvolva produtos que sejam mais assertivos, compreendendo a dinâmica de comportamento de consumo. Então, eu queria já passar a bola aqui para os nossos convidados. Primeiro, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui. Já queria pedir a gentileza, Tiago, Gil, contem pra gente quem são vocês na fila do pão, por favor. Olá, olá, Raoni, olá, Gil, um abraço, obrigado aos ouvintes. Bom, o Thiago é um homem negro, de pele clara, usa um óculos redondo, careca, barbudo, um pouquinho acima do peso, mas em breve eu vou estar bem de novo. E realmente, é isso que você disse. O visagismo vem do termo francês visage, quer dizer rosto, face. E a gente tem muito em mente no nosso imaginário o padrão de beleza europeu. E quando a gente olha para uma pessoa negra, a gente vê que não casa o, o conceito europeu do africano, e a gente precisa adequar ou criar novas técnicas, enfim, para isso. Né? Porque assim é toda uma análise de rosto, de cabelo, de tipo de cacho, de tipo de ombro, né? Do seu pescoço. A gente olha tudo enfim, criar e ajudar essa pessoa a desenvolver, a criar a sua estética. E realmente, para homens, a gente não tem dados nenhum sobre isso, não existem métricas sobre isso, mas para as mulheres, sim, já. Mas para homens, não. Acredito que durante esse tempo nosso aqui, a gente vai desenvolver outras informações aí. E muito obrigado pelo convite, Raoni. É uma honra, meu amigo. Sempre estar do seu lado é muito incrível. Gil, conta pra gente quem que é você na fila do pão, meu. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Raoni e Tiago. Fico muito feliz de estar aqui. Então, sou mais um homem negro da fila do pão. E aí, sou pai, como você falou, do Eros, que é uma criança linda. Trabalho com dados e tecnologia e pesquisas comportamentais. Já faço isso há mais de 15 anos.
Eu acho que assim, eu acho que é muito de eu ser uma pessoa que trabalha com dados, que analisa comportamento, e sou uma pessoa, um homem negro. Então eu sou o próprio estudado eu sou o pesquisador e o objeto de pesquisa ao mesmo tempo, que traz uma perspectiva um pouco diferente. E isso é incrível. Então, gente, olha que painel fantástico que a gente vai ter aqui. E para começar a nossa conversa, eu queria começar a fazer um jogo aqui. Eu vou tentar fazer isso de uma forma clara, porque eu realmente queria aproveitar ao máximo esse espaço. Queria ouvir um pouquinho do Tiago. Quais são os grandes desafios que ele tem quando a gente, a partir dessa perspectiva do visagismo, para a gente falar, transformar essa fala em experiência de pertencimento para um homem negro, compreendendo também que, assim como o Gil falou, você é o seu próprio objeto de estudo, assim como eu também sou meu próprio objeto de estudo. E para o Gil, fazer uma ponte aqui com isso também, de como ele se sente a partir daquilo que o Tiago vai falar, e o como na sua vivência dia a dia de análise preditiva, de análise de dados, você consegue enxergar aqui uma possível personalização, uma compreensão desse cotidiano, desse dia a dia desse homem negro pode ajudar o mercado a desenvolver produtos mais qualificados ou pelo menos existir produtos para beleza negra masculina. Fez sentido, gente? Desculpa, eu tô tão empolgado. Sim. Tranquilo? Maravilha. Bom, se nós entendermos que em 1990 foi a primeira campanha de um homem negro na TV, que foi o Sebastian da C&A, primeira campanha de homem negro, em 1990. Então, pelo que você explicou direitinho, eu estou na ponta da lança. E muitas mulheres e homens começam a se entender como negros, em muitos casos, via cabelo, né? Eles olham seu tom de pele, eles não se enxergam como negros. Mas quando esse cabelo cresce, eles começam a entender. Então, no meu dia a dia de salão, a primeira coisa é ter um acolhimento com amor e compaixão, porque eu tenho que entender essa dor dele, porque a dor dele é a minha dor também. Então, se a gente não entender isso, não tem como seguir em frente numa linha, né? E sempre explicando para ele, tentando desconstruir essa imagem criada de que tanto o negro quanto o indígena, ele é preguiçoso, ele é perigoso, ele é um marginal. Isso tem que sair de cena no coração e na mente dele, né? Em 98, e aí isso é tão novo e a gente tem que pôr ao chão. Em 98, em 1988, um diretor de uma agência disse que ele não inseria os negros porque isso desmerecia é, a, aquele produto oferecido. Então isso já vem no nosso imaginário, não é? Então a gente tem que desconstruir isso tudo. Isso dói. Isso envolve choro, isso envolve terapia, isso envolve muitas camadas, muitas, 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 sabe? Dentro da casa dele, dela. Bullying, sabe? Preconceitos. Isso é muito forte. Eu lido diariamente com isso. Pegando o gancho, Thiago, primeiro eu vou falar de um ponto de vista como eu me sinto mesmo e mais história pessoal, que por mais que seja pessoal, o tipo de história é muito compartilhada entre possivelmente a maior parte dos homens pretos, homens negros. É, se eu, se eu fizer uma retrospectiva, e sim, qualquer pessoa quer se sentir pertencida, quer se sentir amada, isso qualquer pessoa. E quando a gente fala sobre beleza, inclusive, quando eu era mais novo, a forma de eu encontrar, ver o belo e as referências que eu tinha eram referências brancas, da Capricho e tal. E por consequência,
os tipos de o visual que eu almejava eram aqueles tipos. Então, tipo, eu alisava o cabelo, por exemplo, também para deixar um topete, eu deixar o cabelo arrepiado, que era uma coisa que na minha época, tem 34 anos, então ali 90 e pouco e tal, era uma coisa em alta. É, E assim, historicamente, essa falta de referência, ela só machuca, ela é complicada e tal, e tem todo um processo, tanto de terapia individual, quanto, se a gente olhar historicamente, agora falando um pouco mais de dados, uma série de fatores macroeconômicos que foram acontecendo, políticas de cotas, maior poder, ascensão de classe C, maior poder de compra de pessoas pretas, maior discussão por a gente começar a ocupar mais espaços que antes eram mais negados a gente. A gente começa a ter uma visão um pouco mais diferenciada em relação ao quem está ocupando esses espaços. Então, tipo, eu me vejo em cada vez mais espaços. Eu me vejo em cada vez mais espaços, isso é bonito, isso é legal, quero ser também. E toda noção de, tipo, cara, o que que eu quero, como é que eu vou me espelhar em relação aí desde vestimenta, cabelo, pele e tal, eu começo a mudar um pouco. E daí, o que a gente, quando principalmente a gente fala sobre personalização, assim, a gente parte de uma coisa massiva, inicialmente, que pô, a gente não olhava para pretos e negros no geral, assim. Então, cara, a gente começa a pensar produtos de cabelo, para negros no geral, e depois começa a entender. Eu acho que assim, a gente está agora num momento, se a gente pega dados, vou dar exemplo, assim, uma forma de analisar dados, sim, bem simples, assim. Quando a gente compra algum produto, a gente ou procura sobre algum produto ou sobre um assunto, usualmente a gente ainda busca muito no Google. Por mais que a gente chegue a outros portais, a busca no Google ainda é muito massiva. Esse tipo de busca, ele é público, assim, a gente consegue acessar por ferramentas do Google mesmo para ver termos que são buscados. E termos relacionados a beleza negra, a pele negra, cuidados faciais, cabelo, não sei o que, masculinos. Isso tem crescido bastante nos últimos anos. Assim, se a gente olha principalmente dos últimos 5 anos para cá, ele tem crescido bastante. Resumindo a história toda, eu acho assim, quanto mais a gente tem, poder de compra, dois, representatividade, três, ocupação nesses espaços, mais a gente tem volume, principalmente falando de forma mercadológica, para exigir personalização, para exigir que, tipo, olha, o meu tipo de pele, minha textura, ela é diferente de um outro homem negro, que não está tudo no mesmo bolo. E isso a gente está paulatinamente galgando, e eu acho que é muito importante a gente enfatizar todas as diferenças que a gente, essas diferenças entre a gente, né? E conseguir se ver cada vez mais satisfeito com o que existe, né, no mercado, não de forma genérica. Gente, e é muito interessante isso, né? Porque, de fato, as pesquisas vêm mostrando, né, o volume de pesquisa, o volume de interesse no mercado que é uma demanda reprimida de uma demanda reprimida quando a gente fala disso, né? E isso é muito maluco. E, gente, eu queria, inspirado num painel que a gente teve de manhã sobre maternidade antirracista, que foi fantástico, eu queria aproveitar o nosso pai aqui, o Gil, e já agora fazer o inverso, né? Fazer um gancho para depois o Gil e pedir para o Tiago também falar um pouco sobre como é que ser pai de uma criança negra, uma criança preta, linda, te tornou mais sensível para falar sobre inclusão, para falar sobre antirracismo, para enxergar tudo isso que a gente está falando de uma forma mais profunda, né? Como eu estava falando de manhã, eu sou um competente, quase competente pai de planta só, então paternidade para mim é algo distante.
mas essa relação de fato de ter que guardar, de ser o guardião de uma criança negra num país absolutamente racista, é no mínimo desafiador. E eu queria muito ouvir de você essa relação, de como isso transformou sua experiência de beleza. E para o Thiago, pegando o gancho também, acho que de uma forma muito bacana, que o Thiago tem uma possibilidade que eu acho incrível de ter um público majoritariamente feminino, né, e de mulheres negras. E como isso transformou e potencializou e letrou sobre o que é beleza de uma forma mais profunda para você também. Acho que essas trocas, esse exercício de coexistência é o antirracismo na pauta e a coisa mais fantástica do mundo. Gil, conta pra gente. Olha, eu acho é muito particular, porque para além de ser uma criança preta, é um homem, né? É um menino. E aí, o fato de ser menino, por várias vezes, tem vários espelhamentos e projeções, assim. Então, quando eu faço, eu sei na pele o que que doeu em mim quando eu era criança. E das coisas que doeram, eu não quero reproduzir. E aí a gente tem vários. E assim, e acaba que eu hiperprojeto no intuito de proteger das melhores maneiras que eu consigo, com os melhores recursos que eu tenho a- em mãos atualmente, para que ele não passe as coisas que eu passei. Exemplo. E é importante também colocar que eu sou uma pessoa preta e a minha família, meus pais são parte de pai negro, minha mãe é branca. E, enfim, e aí contextualmente meu pai saiu de casa cedo, fui criado mais pela minha mãe e minha avó, extremamente amorosas, mas para além desse extremo amor, assim, a gente discutia muito pouco o que que doía de fato, sabe? Então tem coisas que certamente, com toda certeza absoluta, ela não fazia ideia de que me machucava e era em casa. Por exemplo, o cabelo crescer e falar assim, cara, tá com aspecto de mendigo, vamos cortar, mendigo, vamos cortar, como se fosse isso pejorativo. Ou, enfim, coisas muito similares, principalmente cabelo e pele quando começou a crescer barba, tipo, diminui a barba, não sei o que tá desgranhado, e coisas similares. É, E eu acho que tem muito no intuito de proteger, porque se a gente o que vê em posições, tá falando de posições mais altas de liderança, posições de poder, posições mais protegidas, tem aquele perfil, cara, eu vou colocar meu filho naquele perfil protegido. Quando eu faço esse espelho para mim, eu olho para o meu filho, falo, cara, eu tenho filho, ele tem 3 anos hoje em dia, e a primeira coisa, assim, ele é indiscutivelmente bonito, mas isso assim, indiscutivelmente, não é porque eu sou pai, ele é indiscutivelmente bonito. E desde que ele nasceu, mesmo antes dele saber falar e tal, os banhos que eu dou nele, sempre que eu dou banho nele, absolutamente todas as vezes, eu coloco nele, a gente faz essa enxugada no espelho. Aí eu falo, cara, que moleque bonito, caramba, que bonito. Aí, tanto que hoje em dia ele fala assim, eu sei, beleza. Tipo, e de estar confortável, porque eu não consigo controlar o que é externo. E, tipo, o externo eu não sei o que que vai acontecer, o que que ele vai enfrentar, mas eu tento o máximo possível fortalecer a noção de que, ele se vê como uma pessoa bonita, em casa, veem ele como uma pessoa extremamente bonita, independente de como ele produto de cabelo. Hoje em dia, para cabelo, pelo menos a gente tem produtos para cacheados. Então, eu consigo usar produto para cacheado, fazer fitagem nele, e fazer igual, ele ver eu fazer trança. E ter esse espelhamento, então, tipo, isso eu acho que torna natural e muito. Não torna o processo. Ele não se tornar estranho, ele vê que, tipo, cara, é igual, meu pai tá igual, assim, tá fazendo igual, ele tá cuidando de mim igual, ele se cuida. Enfim, isso é muito espelhamento, então se torna uma coisa não estranha. E assim, é o máximo que eu consigo fazer, porque de fato, assim, eu não sei. A gente nunca sabe, né? Futuro, o que que ele vai poder enfrentar, mas o máximo de fortalecimento que eu posso dar para ele. E exemplo, como um pai, uma figura masculina, preta também, que se cuida e tal.
que ele pode ter para ver isso como familiar e não como uma coisa estranha, eu faço. Essa fala do Gil é muito importante e séria. Eu também tenho uma filha, né? Minha filha tem, esse ano agora ela faz 13, é uma menina negra também, de pele clara. E eu acredito que a minha filha, o seu filho, eles já nasçam já com essa base letrada já, né? A minha geração, a sua, não. Então, se nós entendermos o processo de escravidão, onde o branco nomeou tudo, né? Você é o indígena, você é o homem negro. Isso passou também pela estética. Se nós fizermos aqui um teste rápido, um exemplo, se eu dissesse, olha, pense em um homem bonito, pronto. Depois eu falo, pense em um homem negro bonito. Se a gente pegar uma amostragem maior, essa primeira pergunta que eu fiz vai ter uma quantidade imensa de homens brancos bonitos, que as mulheres e os homens pensaram. Quantidade imensa, imensa. Por quê? Porque já a nossa mente já foi doutrinada a isso, né? Então, um exemplo, é muito raro, hoje mais, hoje eu já vejo isso bom, mas antes, um homem elogiar um outro homem, né, que ele tá bonito, que ele tá com uma roupa boa, né, um perfume elegante, não via isso no salão mesmo. Duas negras, uma não olhava para a outra assim, sabe? Hoje não. Nossa amiga, como você tá linda, tá maravilhosa, tá poderosa, esse cabelo é sensacional. Hoje sim, hoje sim. Então a gente tem que tirar do nosso foco quem é quem é que nos nomeia. Se a gente entender que seja essa visão branca, nós estamos fritos mesmo, porque o perfil de consumo nosso será outro, o perfil de amizade será outro, e as marcas, as grandes marcas europeias, né, de cremes, de shampoos, por que eu vejo que elas não têm linhas específicas hoje? Até tem uma ou outra, porque essa não é a dor deles. Empresas nacionais sabem essa dor e elas acertaram em cheio, desenvolvendo linhas específicas, a linguagem, o marketing, ele fala direto, direto, eles entenderam isso. Tanto que tem marcas nacionais que exportam para a África hoje, tem operações lá. Então, por isso que é muito difícil uma marca importada, ela se dá muito bem no nosso cabelo, você não vai ver. Agora, as marcas nacionais, sim. E vem justamente isso que você disse. Hoje já existem dados que mostram que 85% de pessoas que compram linhas para cacheado, crespos, buscam linhas onde essa marca tenha um engajamento. Engajamento. Essa marca não cria aderência com o público, não cria. Então, as empresas europeias precisam enxergar isso. Não sei se é do interesse delas também tinha enxergar isso, enxergar que a nossa beleza ela é importante, sabendo que 75% da população tem algum tipo de ondulação no cabelo, 3 em cada 4. Então, eles não entenderam isso. Então, eu acho que é um trabalho exaustivo de diversidade dentro das próprias empresas, né, na área de desenvolvimento, de pesquisa, porque é isso mesmo que você disse. Tem negros de pele seca, mas tem negros de pele oleosa. Então, um creme não serve para as duas peles. Então, isso que você disse é certo e é isso mesmo. E a minha luta é essa aqui também. E, gente, isso dá tanto pano para manga, para tanta coisa que a cabeça até frita. Nosso amigo Cláudio acabou de chegar, estava sem rede lá, ele está em Manaus, é um querido nômade. E enquanto o Cláudio entra, eu queria dar um contexto, porque daí eu vou pedir para o Cláudio se apresentar, para ele entrar na conversa, que vai ser fantástico. Que olha que coisa louca, né? O homem, ele tem um analfabetismo emocional que dura muito tempo, né? A gente não tem
troca quando no processo formativo. Tiago, que lindo saber que você é pai. Desculpa, eu não sabia disso, mas tenho certeza que é uma criança Sim, fantástica. A gente demora muito para saber nomear o que a gente sente, a ponto da gente, por muito tempo, não entender as sutilezas das coisas, né? E isso afeta diretamente aquilo que a gente enxerga enquanto experiência, porque se você colocar um detergente, um sabão em pedra, ou qualquer coisa, o cara tomar banho, o cara vai tomar banho e falar, não, tá bom, tá limpo. Isso não tem a ver necessariamente com a dinâmica da experiência em si, mas qual o letramento emocional para ele interpretar e entender que aquilo é uma experiência ou não, uma experiência positiva ou simplesmente comoditizada acontece. Então, olha com contexto a gente precisa pôr em pauta para a gente também quebrar essa lógica de que homem não gosta de beleza. Homem não liga para essas coisas. Então, com esse contexto aqui, eu já queria pedir para o nosso queridíssimo amigo Cláudio falar para a gente, querido, quem que é você na fila do pão? Conta pra gente. E fala pra gente também o que que é ser um homem negro e o que que é beleza para um homem negro para a gente começar essa conversa. Porque já que você é pai também, já vamos colocar assim, e como essa criança que você tem, que já não é mais criança, estimulou com que você enxergasse beleza de uma forma já muito mais profunda. Obrigado, Raoni. Primeiro, porque perdão, gente, pela falha. Eu estou num evento de inovação aqui em Tranquilo. Manaus, de bioeconomia, e, enfim, está muito, muito ruim a rede. Eu saí do hotel porque a rede estava ruim e vim para cá. Eu estou aqui no stand um banco para fazer essa live, cara, porque voltei do hotel para cá porque não estava funcionando a rede do hotel. Mas, sem meia delongas, primeiro, obrigado por esse cara eterno brincalhão, isso mesmo. Eu acho que isso também é uma forma de beleza, da gente ser leve, né? E diante de tanto estereótipos que colocam a gente, né, como um cara preto e tal, né? E esse distanciamento, né, do que é a beleza negra, né? Então, eu digo que eu tive uma criação muito bacana, né? De meus pais, ou seja, minhas mães, que fui criado por 4 mulheres, de externar, né? Quem é essa pessoa do Cláudio, que é o que me traz até hoje, né? Então, eu digo que a física social ensina muito a gente isso, né? De a gente replicar todo aquele aprendizado e com o tempo a gente aquela coisa vai encapsulando, né? Na nossa toda a trajetória, né? Então, cara, eu sempre fui esse cara, eu fui sempre vaidoso, desde moleque, muito vaidoso. Cara, essa coisa, eu gosto de andar cheiroso, eu gosto de andar arrumado, enfim, saca? E sem contexto nenhum, foi ninguém que me ensinou a fazer isso. Uma preocupação que eu tinha com as mulheres que passaram na minha vida, eu digo que a minha avó viúva, né? Minha mãe separada, minha outra tia separada, e mais outra tia mais jovem, mas eu via todo esse cenário, todas mulheres pretas muito fortes, né? Raoni, que me conhece mais de perto, sabe que eu carrego isso muito, sabe? Na minha essência, né? E não nego isso, né? Me ensinaram muita coisa. E essa pessoa que eu sou hoje, eu procuro tratar, sabe, todo mundo igual. Eu procuro, lógico, todo dia para mim é uma desconstrução e construção diária, né, para a gente, né, que vem nesse front tem um bom tempo. E aí, até plagiando o finado Delcio Luiz, Delcio Teobaldo, que me ensinou muito que nós somos afros descendentes, sim, afros ascendentes, porque a gente carrega uma tradição de um povo que lutou muito para a gente estar aqui. Teve esse papo e é isso que esse é o tipo de beleza que eu estou sempre propagando, sabe? Então, escutar os amigos aqui, o Gil, o Tiago e tal, trazendo esse novo olhar, né, que as pessoas às vezes não sabem, né, Tiago? A quantidade de produtos que tem para o povo preto e a gente não desconhece, essa quantidade de cabelos afros, né? E a gente não conhece. Então, gente, nós somos muito mutantes, sabe? Eu acho que é isso. Agora, cabe ao nosso povo se reconhecer como parte disso. Eu ainda sinto muita falta disso, sabe? Eu quero, sabe? É o meu sonho. A gente está aqui de igual para igual. Eu estou dentro do stand de um banco muito famoso, o Banco Federal, e eu estou com uma irmã que eu já abracei ela com aquele sorriso aqui, e ela, com rasta virado aqui, funcionária pública federal com rasta. É isso, eu acho que a gente está conseguindo, sabe, se libertar de tudo isso, cara. Então,
há 20 anos atrás, quantos caras pretos você via falando de tecnologia, né, amigo? E não é diferente desse rolê do nosso dia a dia. Então, eu digo, cara, eu tô aqui para cuidar dos meus, e estimular os meus. Então, eu sou esse cara sempre com essa. Mais uma vez, eu gosto de música e filme, tá, gente? Então, livros. Lembrando uma música do Guilherme Arantes, né? Para nunca perder esse sorriso largo estampado no rosto. E essa simpatia estampada no rosto, né? Perdão. Então é isso, eu acho que a gente tem que carregar isso, tem que conhecer a nossa transculturalidade desse paísozão chamado Brasil. E, cara, é isso, eu acho que temos que nos aquilombar sempre. E é isso, a gente sabe o poder que a gente tem em todos os aspectos, cara. Em beleza, em black money, em tecnologias ancestrais, em tecnologias apropriadas. Isso precisa vir à tona. Essa existência. Eu já sou sempre muito bom nessas coisas, cara. Agora, passamos um tempo sem conhecer isso, né? E eu acho que essa coisa está vindo muito forte tudo agora, sabe? E eventos como esse aqui traz essa beleza em todos os aspectos. Eu digo que não é beleza só de um produto, é a beleza da gente estar num evento como esse, falando do que a gente é capaz, saca? E não só, que tem um cara assim que faz isso. Não, gente. Nosso povo é inteligente, sabe? E carrega essa coisa que, sabe, é muito expansivo isso, sabe? E é o que eu vejo no meu dia a dia, no meu rolê todo dia, é isso que eu procuro trazer, né? Então, eu costumo dizer, vamos ser fáceis. Fácil no sentido de adensar. E cada dia a gente vai dando um passo a mais, com a nossa leveza, com a nossa beleza e com a nossa capacidade de cuidar de gente e cuidar do nosso povo. É isso que eu penso. Perfeito. Pô, Cláudio, obrigado, viu? Que alegria ter você aqui, gente. Cláudio é um querido amigo e é uma dessas figuras que faz o quilombo acontecer. Isso é a coisa mais linda do mundo. Obrigado por estar aqui com a gente, meu amigo. E você tocou num Vocês, ponto. Ah, tamo junto, tamo junto. E você tocou num ponto, Cláudio, que eu achei muito legal e eu queria agora colocar na mesa, é, porque a gente demora muito, né, para se olhar no espelho e ter essa liberdade de se olhar, se achar bonito, se posicionar como e se entender como, porque é fácil a gente exteriorizar uma lógica simplesmente para falar que é, mas é um pouco mais complexo quando a gente assume, entende e fala, cara, é verdade, eu sou uma loucura. Isso geralmente acontece a partir de uma desconstrução quando a gente tem essa relação das redes, né? A gente não se descobre, não se torna negro sozinho. É uma jornada, né? E é uma jornada que se aprofunda quando a gente interage com outras pessoas que estão nessa jornada também. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Qual foi o papel dessa rede ancestral, dessa rede de pessoas que vocês se tornaram seguros o bastante para falar: eu sou lindo, eu mereço espaço. Eu quero me sentir cada vez mais bonito porque eu mereço. Joguei o microfone. Quem começa? Tem uma, uma frase do professor Hélio Santos que ele diz que o racismo ele é sistêmico e inercial. Ele diz que ele não gosta desse termo estrutural. Ele gosta do termo sistêmico e inercial, porque é algo interno, interno nosso e inercial, porque se a gente não fizer absolutamente nada, a forma como está, ela vai aumentar cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu digo que foi muito importante essa rede, porque ali foi e ainda eu atendo clientes de diversos nichos, diversos. TI, tem engenheira, advogada, tem de tudo quanto é jeito. E essas meninas, elas trazem experiências muito fortes, onde a gente consegue entender, a gente consegue se enxergar, porque, assim, o racismo, ele é muito cruel
porque a gente tem que administrar um problema do outro. Nossa, a gente tem que administrar isso, uma coisa do outro. E isso dá estafa, isso a gente cansa, a gente muitas das vezes desiste, e esse processo de desistência e reaprendizado é onde eu vejo aqui. Então, um exemplo, pouco se fala do alisamento masculino, homens que alisam. Pouco se fala, pouco. Então, outro dia eu atendi uma cliente, o esposo dela trabalha em um grande banco, um menino negro, e tem uma vontade enorme de usar tranças, mas ele tem medo. Falei, cara, pelo amor, você é preto, é a nossa identidade, pode usar. Então quer dizer que um banco lá na África você não vai encontrar ninguém com dread, com trança, com rasta, não. Não. Então isso é nosso, isso é do nosso pertencimento. Use sem medo, sem culpa, use. Então, assim, a cada dia eu aprendo, a cada dia um olhar diferente, a cada dia uma forma de você acolher diferente. E nisso a gente aprende e transmite, né? Principalmente no meu caso, que tem de clientes, e são vidas diferentes, vivências diferentes, dores e alegrias diferentes, né? E principalmente, né, em meus atendimentos, eu sempre, assim, o assunto racismo é quase que o último, porque a gente acha que negro só está aqui para falar de racismo, que não sabe falar de TI, que não sabe falar de direito, não sabe falar de outras coisas, né? Então, eu tento sempre criar o meu atendimento leve, leve para que ele se solte, para que ele entenda a troca que eu tenho com ele ali, e com isso ele cresça e eu cresço também. Eu tá seguindo o que o Thiago disse, enquanto ele tá falando, tá tentando lembrar também, fazer uma retrospectiva da minha vida aí. Dentro de casa a gente nunca não discutia muito isso aí, de novo, por também ter crescido com minha mãe branca e tal. A gente não discutia isso exatamente. E depois, quando, assim, eu comecei a entrar no mercado de trabalho muito cedo, então, assim, com 14 anos eu tava na área de biologia molecular, engenharia biomédica, e comecei a acessar uns lugares que eram muito, que não tinha, não, absolutamente, assim, não tinha nenhuma outra pessoa preta. E aí eu não tinha muito referencial, porque por mais que eu tivesse, assim, eu nasci num lugar e morava num lugar onde é majoritariamente preto, numa favela aqui do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Só que o meu círculo maior, que era de estudo, eram lugares mais elitizados. Ao longo do tempo, fui para universidades de ponta, fora do Brasil e tal, e trabalhar com tecnologia, e continuava sendo só eu ali, então era muito um não lugar. E esse não lugar é, inclusive, não discussão sobre absolutamente nada, porque eu discuti com quem sobre qualquer característica identitária como negro, né? E o curioso é que a primeira vez que eu comecei assim a me sentir, a refletir de fato sobre isso e ter segurança suficiente para até dizer verbalmente, né? Dizer tipo, eu sou uma pessoa preta. Tipo, porque parece simples, mas e por mais que fenotipicamente é óbvio, eu não era óbvio para mim, não era tão óbvio porque não eram meus meios, né? O meio da matemática aplicada, da biofísica, não era isso assim. Quando eu fiz parte de um programa, sou ainda parte do Fórum Econômico Mundial, e eu fui para um evento do Fórum Econômico Mundial em Genebra, e nesse evento de Genebra, lá, pretos do mundo inteiro, então, cara, tinham princesas de regiões da África, tinham médicos e assim, um monte de gente preta nessa situação, a gente junto e discutindo assim, não, a gente é preta, a gente está na área de liderança, a gente está na área disso aqui, como é que a gente vai fazer? E me chamando. E aí, se me chamar, eu falei, "Ih, cara, aí foi um momento de me entender ali, parte. Falei, maneiro, assim, tipo, legal, assim, e me senti parte de fato. E aí eu comecei a me sentir seguro como rede e procurar outras redes e buscar outras redes e me sentir, sabe, começar a buscar sobre isso. Porque antes disso, eu, assim, eu não discutia absolutamente, eu não tinha muito lugar para discutir, né? Tipo, era muito difícil. Hoje em dia, não tô dizendo que hoje em dia é fácil, mas depois disso comecei a, pelo olhar diferente, a buscar, e se não tem rede, eu criar rede nesses locais. Coisa que eu não me atentava direito antigamente, né?
Cara, escutando o Gil falar aqui, cara, você não tem noção como esse é o cenário de todos nós, cara. É muito engraçado tudo isso, e ao mesmo tempo assim, porque você não se sente capaz, né, cara? Eu fui criado nesse ambiente leve, supostamente, mas dentro de uma comunidade como a sua, sabe, Gil? Pais separados e tal, morando em favela e tal. E quando a gente começa a desconstruir tudo isso, e tem uma cena muito gritante na minha trajetória toda, né? Uma, é, que eu aceito numa boa tudo isso hoje. Hoje eu compreendi que havia uma comunicação, e quando eu entendi que existia por trás daquilo era uma puta discriminação, do negro curto, né? Quando eu cruzo aquela linha imaginária que a sociedade então impôs para mim, e eu descobri que a minha vizinha, que eu passei a vida toda, né, na infância, dentro da favela, eu chamava de Grauce, passou a ser Glauce. Sacou, velho? Um pouco o teu contexto, saca? E eu comecei a entender aquilo, que Veve era Vive. E tem uma matéria Ah, cara, eu esqueci. Ele mora na França hoje, é um cara preto e tal, ele tem sobrenome França. Ele fala exatamente isso, né? Dessas comunicações que existem dentro da favela, né? Que hoje se repete em música e tal, que é muito comum mundo afora. E aqui você é taxado como curto, cara despreparado, né? E eu disse, caramba, velho, disse, cara, eu vou começar a me educar sobre isso. Porque todo o meu final de semana eu volto para minha caixa d'água, minha base, sabe? Porque eu consegui entender todo esse processo do mundo. Eu não perder a minha essência, cara. E isso é muito maluco, né? A gente ainda, ainda se depara em pleno século XXI das pessoas, quando a gente está em algum lugar, de, o que que esse cara está fazendo aqui? É muito louco isso. E eu comecei a ser didático. Eu converso muito isso com o Preto Zezé, que eu comecei a ser didático, porque ele também é um cara muito didático, né? Então, para não passar como aquele cara, esse preto aqui é ignorante, é isso, é aquilo outro. Da gente ser didático com esse tipo de gente, cara. Nessa minha trajetória, o que é que aconteceu, sabe? Que hoje, qual é a minha maior reflexão? A gente não muda caráter de pessoas, gente. E hoje, de verdade, por mais que a gente teve esse freio de arrumação aí que foi a pandemia, essa pessoa que vai achar que eu sou sempre um cara que não podia estar ali, o problema é dele, sacou, vai? O problema é dele, vai ter que me aceitar e vou fazer o quê? Tenho uma cabeça, eu tenho uma cabeça, das pernas, eu penso. Só não tivemos as mesmas chances ou as mesmas heranças. Mas eu trabalhei pra caramba para chegar aqui, irmão. Assim. Minha história foi linda, saca, velho? E é isso que eu estimulo os meus, saca, velho? Não importa se a gente, mas sempre a gente vai ser taxado como aquele cara preto. Essas pessoas sempre vão se incomodar. Eu não quero chamar um palavrão aqui, porque, enfim, porque esses filhos da mãe, eles vão ser sempre esses filhos da mãe, cara. Eles vão olhar pra gente com outro. O que vai acontecer? Que você vai morrer com isso no coração, porque não vai aceitar nunca. Então, eu comecei a pautar a minha vida com algumas coisas, sabe, Tiago? Tipo, Cláudio, tu pode dar uma entrevista no Dia da Consciência Negra aqui para. Não. Mas, Cláudio, que é para. Cara, eu trabalho o ano todo, por que você só me procura hoje? Não. E pior, cara, que esses caras eles utilizam de umas artimanhas foda que mandam um preto vir te convencer disso, sabe, velho? Aí eu dou contra-golpe, sacou? Pô, cara, tipo, Gil, se liga, cara, pra tu não estar sendo usado, irmão. Tu é um cara preto, velho. Tu me conversou com o cara preto. Velho, você. Aí o cara sai de lá com caramba, velho. Aí já bota o dedão lá. Tu tá entendendo? Então é assim, velho, que a gente tem que agir. Eu não vou entrar em conflito com ninguém, cara. Eu sou mudado evolutiva. E é isso. Porque isso está na essência dessa galera, foi o que foi construído. É feito desassociar a Alemanha de Hitler, velho. A perspectiva disso é ainda mais 150 anos. E você tratar essa coisa, não estou aqui minimizando isso, não é isso. Porque a gente tem que ser didático, mostrar a nossa capacidade, sacou? Então, quando você pega o cara com perfil acadêmico, como o Chico, pega você, Tiago, o cara que está aí antenado, tá? E o cara que fala de tecnologia, tudo se surpreende, como assim e tal. Mas quando a gente encontra nossos pares, que não é nada diferente da nossa ancestralidade, a diferença do afrodescendente e o afroascendente, sacou? Por isso que eu digo, cara, eu sou um eterno afrodescendente, irmão. Porque eu sei a capacidade do meu povo, sacou? E se a gente não tiver essa percepção, ferrou, velho.
Essa galera vai querer enterrar a gente, sacou? Comigo isso não cola mais, saca, velho? Eu hoje eu moro num bairro mais racista do Recife. Eu sou a única família preta no meu prédio, velho. Raoni já sabe essa história, né, Raoni? Cara, e, gente, eu recebi uma abordagem porque o meu carro estava colado na faixa. Eu não cruzei a garagem. Simplesmente o cara não me deu nem bom dia. Ele já chegou para mim, é porque eu digo, sou de qual andar mesmo, qual é o seu nome? Tá? Deu uma enquadrada no cara, educadamente. Mas sabe por quê? Porque esse cara veio falar com um cara preto e simplesmente está dividindo espaço com ele está incomodadíssimo. E é isso que a gente vai encontrar, Gil. É isso que a gente vai encontrar, Tiago. É isso que a gente vai encontrar, Rony, quem está nos ouvindo. Agora, a gente tem que estar preparado para essa abordagem. Isso é agressivo, não, não é isso. Ou, sabe, olho para olho. Não, cara, nós somos inteligentes. E a gente tem a capacidade de moldar essa galera. Agora, é óbvio, quem é filho da puta vai ser sempre filho da puta. Desculpa, Rony, falei. É isso, cara. Entendeu? Então, eu, aos meus 50 anos de idade aqui, saca, cara que me formei tarde e tal, pela diversidade da vida, fui pai muito cedo, já sou avô, irmão, saca? E, velho, tô aqui, velho. Ah, Cláudio, tua trajetória, velho, tem um irmão preso, teve irmã assassinada por dívida de crack, ela e o marido, deixou 3 filhos por parte de pai. Eu tenho um irmão mais velho que é coronel aposentado. Essa é a diversidade da minha família, dos 3 casamentos que o pai deixou aí, esses irmãos. Não vai mudar, não vai deixar de ser meu irmão, velho. O mesmo cenário, o mesmo pai, não a mesma mãe. Mas, cara, é essa complexidade. E não é diferente do que a gente transita, velho. A gente tem pessoas brilhantes aí como o Gil, pessoas brilhantes como o Thiago e outros pretos foda que tem. Mas enquanto a gente entrar numa seara, velho, de não se compreender como parte desse motor, velho, sabe? Não vamos se ligar, velho. Se você parar aí, se a gente, vamos falar de como favelas, comunidade, o que quer que seja. Se a gente juntar todas as favelas do Brasil, gente, seria o quarto estado mais populoso do país. Mas eu não estou preocupado com isso, com o quarto estado, não. Eu estou falando do que é movimentado nisso. E a gente está falando aí de 80 bilhões de reais. E que é um dinheiro invisível que as pessoas utilizam da gente e a gente não se usa. A gente não fala disso. Parece que é pecado. Essa consciência que a gente precisa trazer. Eu faço parte desse jogo, sacou? Perfeito. É isso que a gente tem que perceber. Bem, essa é minha, digamos assim, a minha contribuição para o povo, velho. Eu estou sempre falando disso. Olha, Raul, que me conhece há mais tempo, sabe? Eu não tenho medo do que vem pela frente, sabe, cara? Eu acho que o que vem pela frente é a gente estar rindo de tudo isso. Porque, primeiro, que a gente não tem a coragem do confronto. Eles só estão seguindo uma coisa que foram doutrinados, né? Tipo, mais uma vez, para a Alemanha desassociar Hitler dela, tem mais 150 anos para frente aí, a Alemanha está aí trabalhando, cara. E a gente precisa fazer o mesmo para quebrar essa hegemonia brasileira dos países abolir a escravatura. Falta muito ainda. E eu não estou preocupado com isso, não, de verdade, porque eu estou educando o meu para estar preparado para o futuro. É isso que eu penso. Perfeito. E, gente, para a gente encerrar o painel, que está incrível e está tão fantástico que já passou 1 hora, a gente nem percebeu. É, eu queria muito pedir uma gentileza breve para vocês. Que dica vocês dariam para um homem negro que está se descobrindo e que está principalmente percebendo que ele pode se sentir belo e que ele merece se sentir belo? Vou pedir a gentileza de vocês puderem fazer um pitch aqui, sabe? Uma fala rápida para a gente poder fechar esse painel com chave de ouro. É, tem uma, tem uma frase de uma professora chamada Lia Weiner. A professora Lia Weiner tem uma frase que é assim: se tudo acontecer dentro da sua normalidade, o resultado é o racismo. Então, assim, que o negro entenda que aonde ele estiver, ele tem que ser um agente de reparação histórica. Aonde? Eu creio que o Gil, no ambiente onde ele está, ele é, o Cláudio também é, eu sou, você tem. Então, assim, eu creio que nós tenhamos que entender isso e que a gente é só um elo dentro de uma corrente gigantesca.
desde de já agradeço a Deus, agradeço a todos que estiveram aqui. Vou ser bem breve também. Eu, o que pauta minha vida inteira é muito a ideia de hackeamento social. E dentro disso, o que eu diria só assim, não mudaria absolutamente nada das sugestões de Abdias, que é conhecer a sua história. Então, investiga o máximo possível sua história familiar e passado e contexto. Usa óculos. Não, coincidentemente, todos aqui estão usando. E a gente sabe porque tem não só problemas oftalmológicos, a gente sabe. E fala seu nome e sobrenome. É isso. Eu, eu, eu costumo dizer exatamente isso, cara. Se conheça. É uma beleza dentro da gente que eu acho que é o nosso pecado, não se conhecer. Se conheça nas suas entranhas, como fala aqui no Nordeste, né? E siga seus instintos. É isso. Perfeito. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês. Foi incrível, foi uma honra. Pessoas que eu tenho tanto carinho estarem junto aqui para a gente falar de um tema tão necessário, né? Tão importante. E eu queria agradecer muito, mais uma vez, até para liberar vocês já. E espero que vocês possam curtir com a gente aqui até o fim do evento, que tá fantástico. Gente, obrigado, de verdade. E nos falamos muito em breve. Temos muita coisa a fazer. Um beijo, Valeu. obrigado, gente. Sigamos, Um gente. abraço. Desculpa o atraso. Tchau, tchau. Valeu. Fique tranquilo, tranquilo em Tchau. casa.